quem não me conhece, eu sou o Denísio Queiroz. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje eu quero trazer mais uma mensagem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar no livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, no verso 1 ao 11, nós vimos a história brilhante, tá certo? Da sucessão de Eliseu sucedendo Elias. E naquele texto maravilhoso nós vamos tirar 4 pontos dali, tá certo? Que serão 4 passos para que venhamos ter uma vida abençoada, uma vida abençoadíssima pelo Senhor. Lembrando, gente, olha, nós não precisamos estar correndo feito loucos atrás de bênçãos não, tá? Vou mostrar para você, dentro da palavra de Deus, que essas bênçãos, ela já está sobre a sua vida. Agora você precisa o quê? Estar na posição a qual Deus quer que você esteja para que você receba essa bênção. Porque Deus, ele já nos abençoou, tá certo? Agora nós precisamos estar preparados, moldados, lapidados, prontos para receber essa bênção. Eu quero apenas ler alguns versículos, tá certo? No nome do Senhor Jesus, para que você possa entender. No livro de 2 Reis, capítulo de número 2, do 1 ao 11, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler alguns aqui, que é onde nós vamos concentrar a mensagem para a glória do Senhor Jesus. Olha só. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor elevado Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Olha só. Deus iria tomar Elias dessa terra, mas ele parte dali, Eliseu de Gilgal, tá? Grava essa palavra, Gilgal. No versículo de número 2, ele diz: E disse-lhe Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Segunda palavra. Versículo de número 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Outra palavra, hein? Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Terceira palavra, tá certo? Jericó. E por último, no versículo 6, ele diz o seguinte: E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Marque essa palavra, Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olha só que coisa interessante. Nós vamos abordar em cima dessas 4 palavras que eu falei para você. Você lê o texto, tá certo? Do capítulo 2, do 1 ao 11, você vai ver ali um momento em que Deus já tinha prometido, já tinha colocado no coração de Elias, que Deus tomaria Elias dessa terra, e Elias agora iria deixar um sucessor que seria Eliseu. Para onde Elias ia, Eliseu acompanhava, e Eliseu não largava do pé de Elias. E o que foi que aconteceu? Para que nós possamos entender, no primeiro ponto, o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer para ter uma vida abençoada por Deus, para que eu venha ter uma vida próspera no Senhor. Primeira coisa que você precisa fazer é ter uma aliança com Deus. Se você não tiver uma aliança com Deus, você não vai ter uma vida próspera, você não vai ter uma vida abençoada. Você precisa ter uma aliança, e eu vou mostrar para você dentro da Bíblia, tá certo? Olha só, eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, correndo rapidinho lá para Gênesis, no capítulo de número 17, vou mostrar para você que você precisa ter uma aliança com Deus. Se você não tiver uma aliança com Deus, você não vai ter uma vida abençoada. No capítulo 17, no verso 1 diz assim, ó: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus disse para ele:
e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Olha, Deus já foi dizendo para ele, ó, tu tem que ser uma bênção. Eu vou fazer uma aliança contigo e depois eu vou te abençoar. Porque Deus faz uma aliança primeiro com o ser humano. Ele segura ali aquela aliança e depois a bênção vem. Quantas pessoas recebem a bênção e abandonam a aliança que Deus fez com ela? Deus não quebra a aliança, mas os homens, as mulheres sim, tá certo? Mas Deus, ele não se alegra quando isso acontece. E olha só, no versículo de número 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Olha só, primeiro está Abrão. Deus fala que vai colocar um conserto com ele, vai multiplicar a vida dele com bênçãos. E depois Deus muda o seu nome para Abraão. E Deus fala de novo, olha, o meu conserto está contigo, a minha aliança. E onde é que Elias e Eliseu estavam? Em Gilgal. E em Gilgal Deus estabeleceu uma aliança, tá certo? Deus estabelece essa aliança. Por que Deus estabelece essa aliança? Para que você possa entender que tudo procede de Deus e retorna para o Senhor. Nós, sem Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não seremos nada. Então nós precisamos sim dessa aliança com Deus, tá certo? E outra coisa, em Deuteronômio capítulo 28, no verso 1 e no verso 2, vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Olha só, o que a Bíblia vai nos dizer. Capítulo de número 28, no verso 1 e 2, você pode acompanhar aí depois na sua Bíblia, ou se você já estiver acompanhando aí já o nosso vídeo. Ele diz, ó: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele vai dizer, ó, bendito será na cidade, bendito será no campo, e ele vai começar a mostrar aqui a quantidade de bênçãos que virão sobre aqueles que ouvem a palavra do Senhor e colocam elas em prática. Então o primeiro ponto é Gilgal, aliança. Você precisa ter uma aliança com Deus. E o ponto 2 é Betel. Eles foram para Betel. No capítulo de número 28 de Gênesis, no versículo de número 18, olha só, o que é que nós vamos ver aqui? 28, 18, nos diz a santa palavra do Senhor. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posta por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, segundo ponto é Betel. Betel é casa de Deus. Primeiro, eu preciso ter uma aliança com Deus, e eu preciso ser casa de Deus. A Bíblia nos diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ser essa casa de Deus. O Espírito Santo, ele tem que habitar dentro de nós. E nós também devemos, claro, estar na casa de Deus, buscar a presença do Senhor naquele santo lugar. Eu busco a Deus na minha casa? Busco.
Mas é tão bom, como é agradável estar ali na igreja, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. E eu até te convido, tá? Vai a uma igreja próxima à tua casa, busca ao Senhor que você vai ter uma vida abençoada no nome do Senhor Jesus. E outra coisa, nós devemos ser o quê? Devemos ser esta casa, sim, a casa de Deus. Onde é que está isso? Eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus, tá? Tudo que eu vou falando aqui, eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 19 e verso 20, nos diz a santa palavra do Senhor. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, tá? Tem pessoas que acham que é dono de si. Não, gente, nós não somos donos de si, não. O nosso dono é o Senhor Deus do céu. Ele é que nos guarda, Ele é que cuida de nós. E um dia todos nós prestaremos conta diante de Deus pelos nossos feitos. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Nós somos pertencentes a Deus. Ele nos comprou com alto preço, com preço de sangue, através do seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. Então, tá? Tem pessoas que dizem, eu sou de mim, eu mando em mim, eu isso e aquilo. Ei, meu filho, se engane não, viu? Um dia você vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Deus lhe deu vida para viver com uma abundância, então tome cuidado. Sabe por quê? Porque a vida vale mais do que o valor em que nós damos a ela. Então nós vemos aqui o segundo ponto. O primeiro ponto foi Gilgal, tá certo? Um lugar da aliança, uma aliança com Deus. Betel, casa de Deus. E o terceiro ponto, devemos o quê? Exalar o cheiro de Cristo. Como assim, Denísio? Lá no terceiro ponto, que é Jericó. Nós vimos Gilgal, Betel e agora Jericó. Jericó era o lugar que exalava bons perfumes, bom aroma. Então quer dizer que eu tenho que ter o cheiro de Cristo? Sim. E tá na Bíblia isso? Tá. Eu vou mostrar para você aqui dentro da Bíblia. Tá certo? Olha só. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 ao 17, nós já estamos aqui na 1 Coríntios, nós vamos rapidinho aqui para segunda. Olha só, capítulo de número 2, no verso de número 14 ao 17. E graças a Deus que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo julgar? Quem é que vai julgar? Quem é que vai ser para cheiro da morte ou de vida? O que nós temos que fazer é ter uma vida diante de Deus, para quando Jesus vier buscar a igreja, nós subir. Não cabe a mim estar julgando, dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Mas o evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. E o versículo 17. Porque nós não somos dos muitos falsificadores da palavra de Cristo, de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ou seja, nós pregamos a verdade, falamos a verdade, que é a santa palavra do Senhor Deus. Então nós chegamos aí ao terceiro ponto. Nós temos que exalar o cheiro de Cristo. Quando as pessoas olhar para nós, ela tem que sentir essa presença de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, né? A pessoa olha para você e vê algo diferente. Você é um cristão, você é um servo de Deus, porque o cheiro de Cristo, ele exala nas nossas vidas, tá certo? E o quarto ponto, nós já estamos quase encerrando. Quarto ponto, nós temos que descer na presença de Deus. Eles foram Gilgal, lugar da aliança, Betel, casa de Deus, aí foram para Jericó, lugar que exala bom perfume, cheiro suave, e agora para o Jordão, o rio que desce. Olha só que interessante. Para que você entenda, o Jordão é o único rio do mundo que corre abaixo do nível do mar.
Tá certo? Então, olha só, para nós entendermos. Quarto ponto é Jordão, aquele que desce. Onde é que está isso na palavra de Deus? Vou mostrar para vocês o porquê que nós devemos descer na presença de Deus. Quer ter uma vida abençoada? Desça na presença de Deus. Tiago 4,10, ele diz o seguinte, ó. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quer ser exaltado? Humilha-te na presença de Deus. E Deus ele vai te exaltar no momento certo. Vizinho a Tiago, nós temos Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 6, diz o seguinte, olha só. Aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. No tempo certo você vai ser abençoado. No tempo certo você vai ter uma vida próspera. Não adianta você ficar desesperado, correndo, feito louco. Ai, mas fulano está sendo abençoado, ciclano está sendo abençoado. Ei, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. 4 passos para que você tenha uma vida abençoada, uma vida próspera. Primeiro, você tem que ter uma aliança com Deus. Você tem que ser casa de Deus. Você tem que exalar esse bom cheiro suave de Cristo. Você tem que ser um cristão autêntico na presença do Senhor. E você tem que descer todos os dias ao amanhecer. Você tem que dobrar o seu joelho diante de Deus, agradecer a Deus por mais esse dia e estar na presença de Deus, para que você tenha uma vida abençoada. Tá certo? Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz assim, ó, e não tenhais em vosso costume a avareza, não tenhais em vosso costume a idolatria, porque ele te disse, eu não te deixarei e nunca jamais te desampararei. Tá certo? Então, olha só, deixando bem claro o versículo aqui, eu vou abrir para que você veja, um versículo maravilhoso, louvado seja Deus. A carta aos Hebreus, capítulo de número 13, verso 5, ele diz, ó, seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele te disse, não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, esteja contente com o que você tem. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, se qualificar para buscar um salário melhor, para ter uma vida melhor. Não. O que é estar contente? Hoje eu sou grato a Deus pelo que eu tenho. Amanhã eu continuo sendo grato pelo que eu tenho. E depois eu continuo sendo grato. Se os meus bens estão aumentando, se eu estou prosperando, se eu estou sendo abençoado, eu estou sendo grato. Mas se nada está acontecendo, eu continuo grato. Sabe por quê? Porque Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos abençoa. Deus é quem nos assiste à nossa necessidade. Eu espero que essa mensagem possa te tocar ao teu coração. Compartilhe essa mensagem. Diversas pessoas estão precisando ouvir uma palavra direcionada por Deus. E eu quero já, em nome do Senhor Jesus, ministrar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Que a bênção de Deus possa acompanhar todos, no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E até a próxima. Até mais.